Começa agora o Câmara Notícias. Legislativo presta homenagem a agentes que trabalham no combate ao crime organizado. No dia 16 de junho, a sessão ordinária foi transformada em especial a fim de homenagear agentes da segurança pública. A Polícia Civil, Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal estiveram representadas através dos servidores homenageados. A proposição foi da vereadora presidente do Legislativo, Andrea Gallini. É com muito respeito e gratidão que eu quero conduzir essa sessão especial de hoje, em homenagem a esses homens e mulheres que fazem parte da segurança pública de Bagé e região, da cidade e do campo. Aqui, não só como vereadora, mas também como presidente desta casa, representando a todos os parlamentares, queremos prestar essa homenagem a esses grandes heróis que fazem parte dos órgãos de segurança, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Brigada Militar, a todos que fazem parte da segurança pública do nosso município e região. Órgãos que trabalham muitas vezes de forma anônima e silenciosa, mas que fazem toda a diferença na vida das pessoas da nossa cidade. O que me orgulha bastante, como cidadã desta cidade, saber que temos policiais tão valorosos e comprometidos e que podemos confiar. O delegado regional de polícia, André Matos Mendes, destacou a importância do trabalho integrado entre os órgãos de segurança para o baixo número de criminalidade em Bagé. Em nome da vereadora Andrea, gostaria de agradecer à Câmara pela homenagem hoje prestada aos servidores da segurança pública, pelo trabalho desempenhado no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada. Dizer que muito nos orgulha, e acredito que quando falo desse tema sempre acabo falando pelos colegas que também de outras instituições, mas muito nos orgulha a forma como o Bagé encara a necessidade do trabalho integrado. A gente verifica no Estado, enfim, a bandeira do trabalho integrado sendo muito, enfim, incentivada, e a gente verifica aqui em Bagé que esse trabalho ele já é realizado dessa forma há bastante tempo. E muito se deve também às pessoas que compõem esses quadros, né? Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil. E isso, Polícia Penal também, né, muito importante nesse processo. E isso, com certeza, beneficia, né, os resultados que a gente acaba colhendo. Que o trabalho integrado, e isso muito nos orgulha, é um dos grandes fatores de permitir que Bagé tenha índices positivos, seja uma cidade com mais de 100 mil habitantes, com indicadores criminais tão baixos. Só para citar como exemplo, no caso dos homicídios, ano passado a gente teve 19 homicídios, esse ano nós estamos com 4 homicídios. Ano passado nós tivemos 3 feminicídios e esse ano continuamos com 0 feminicídios. Isso demonstra, né, que o trabalho, sempre que é demandado, sempre que as necessidades surgem, a resposta da segurança pública é sempre forte e efetiva. Isso acontece também com crimes graves que tivemos na nossa cidade. A gente poderia citar uma série de passagens, né, onde sempre o resultado ele foi alcançado, ele foi devolvido à sociedade com a resposta, com os indiciamentos, com a responsabilização dos investigados. E isso é fruto de um trabalho que não é só da Polícia Civil, ele é conjunto, ele é um trabalho realizado a muitas mãos, né? Inclusive por quem efetivamente merece muito esse reconhecimento e sequer pode ser citado pelo protocolo por questões, né, enfim, de segurança,
E quando a gente fala isso, de quem a gente está falando sabe dessa menção. Quando a gente tem esse tipo de reconhecimento, esse tipo de valorização, de certo modo fica suplantado. Então, mais uma vez, obrigado. E afirmamos sempre nossa missão de servir e a nossa vocação de trabalhar em prol da segurança pública de Bagé. Muito obrigado. O delegado da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, Cristiano Ribeiro Rita, enfatizou o fato de que Bagé é a cidade mais segura do estado, entre as que tem mais de 100 mil habitantes. Eu começo falando muito obrigado, porque no meu coração eu trago o sentimento de que, como servidor público, assim como todos vocês que trabalham nessa casa, o nosso trabalho é em prol da nossa cidade. Seja do ponto de vista municipal, estadual ou federal, todos nós vivemos na cidade de Bagé, foi a cidade que nós escolhemos para morar, e no final das contas, ou melhor dizendo, no final do dia, o que nós temos que fazer é prestar contas daquilo que a gente faz. Nós fizemos um concurso público e decidimos, em determinado momento da nossa vida, dizer que nós íamos representar os senhores, todos os senhores. Eu tenho filhos pequenos que moram nessa cidade, foi essa cidade que eu escolhi para que eles crescessem. Passei um tempo morando fora, vi que era muito legal e decidi que eu queria trazer tudo que eu conheci, tudo que eu aprendi lá fora para a nossa cidade. Então, senhoras e senhores, do nosso lado, nos cobrem. Falo isso em meu nome, vou aproveitar que o meu chefe está aqui e vou falar em nome dele também, se ele me permite, nos cobrem. Se vocês acharem que a rua de vocês não está segura, nos cobrem. Dizem as estatísticas, e contra números não há argumentos, Bagé é a cidade mais segura do estado do Rio Grande do Sul, acima de 100 mil habitantes. Nós somos mais seguros. Nós somos mais seguros que Pelotas, que Caxias, que Passo Fundo, que cidades que são muito mais ricas que nós, que estão no centro da atividade econômica. Nós aqui no Garrão do Rio Grande somos uma cidade mais segura para morar do que essas. Talvez alguns dos senhores não achem que Bagé seja tão seguro assim, porque é ruim da gente sair de madrugada, talvez seja ruim a gente caminhar na praça de noite, mas estatisticamente nós somos uma cidade muito segura. Todos os homenageados compactuaram sobre o sentimento de gratidão pelo reconhecimento do trabalho. E quando o reconhecimento das forças públicas, PRF, Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Penal, Polícia Federal, é feito na Casa do Povo, isso tem valor imenso. E a gente sente-se abraçado por Bagé. Eu sou responsável por 11 regiões e estou representando também um superintendente que agradece a comunidade de Bagé pela sua homenagem. Foram homenageados André de Matos Mendes, delegado regional de polícia, Cristiano Ribeiro Rita, delegado de polícia, Guilherme Colgo Madruga, comissário de polícia, Moisés Luciano Oliveira Rodrigues, comissário de polícia, Daniel Cardoso Nunes, escrivão de polícia, Jean de Moura Carvalho, inspetor, Bruno Gomes da Silva Dias, inspetor de polícia, Matheus da Luz Soares, inspetor, Simone Terezinha Gonçalves Nunes, inspetora de polícia, Joyce Torales da Cruz, escrivã de polícia, Amélia Vitória de Souza, escrivã, Claudete Alves Tarouco, agente administrativa, Marcelo Roman Nunes, policial rodoviário federal, Carlos Edvar Espinosa da Silva recebeu homenagem em memória, policial rodoviário federal, e foi representado pelos familiares. Maicon Laércio Proença Cardoso, setor da inteligência da Brigada Militar, Kleber Lemos Santos, setor da inteligência da Brigada Militar, Marcos Ulisses Ferreira Lopes, primeiro-tenente do 6º Regimento de Polícia Montada. Seminário Regional debateu estratégias para fortalecer o turismo na região sul do estado. O auditório do Sicredi Pelotas foi sede do primeiro Seminário Regional de Turismo da Costa Doce Gaúcha. O evento, que reuniu estudantes, profissionais e empreendedores de turismo, contou com painéis, palestras, workshop, oficina e feira de produção associada à atividade econômica.
O Conselho Municipal de Turismo de Bagé, através da representante da Câmara, a vereadora Faustina Campos, participou do evento. Para que todos nós, unidos, possamos alavancar mais o turismo. Nosso município, nosso Pampa, ele é muito rico em turismo. Então, esses encontros fortalecem mais o turismo na nossa região. Salientar também a importância do apoio do SEBRAE, o secretário de Turismo de Pelotas, que foi incansável. Também o Sicredi tem ajudado muito, né, o crescimento do turismo. Então é isso, a gente vê positivamente de uma forma que realmente o turismo está crescendo. O especialista em marketing, Tiago Akira, falou sobre o posicionamento digital no turismo e como os empreendedores podem canalizar as atenções para o seu produto. Hoje a gente toma a decisão de viagem só com a atividade. A gente quer voltar com o ar que a gente vai vivenciar fora do nosso plantejo e algo, aí o recurso que não deu tempo de falar, mas que contar a história de um jeito que ele consiga reproduzir quando voltar. Então, não ser uma história muito pesada, muito difícil ou com muitos detalhes, mas suficiente para a pessoa reproduzir, seja numa avaliação ou seja quando voltar em casa e contar para outras pessoas. Então, o dono do empreendimento tem que identificar o seu potencial e trabalhar em cima dele, identificando quem tem interesse por aquilo ali. Isso, e aquele fator mágico que eu falei de conectar com os sentidos. A integração da Costa Doce com a campanha mostra a beleza do nosso estado, né? Mostra para trazer os turistas para o Pampa Gaúcho e para ver todas as belezas em geral do nosso estado. Também foram destaque a cultura gaúcha e o trabalho de resgate histórico das comunidades de matriz africana na região, com o projeto Dança dos Orixás. Prefeito nomeia membros do Conselho do FUNPAS. No dia 13 de junho, o prefeito Luiz Fernando Mainardi reuniu-se com a nova diretoria do Fundo de Pensão e Aposentadoria do Servidor, FUNPAS. Além do líder do executivo, a mesa foi composta por Ana Maria Gonzalez, presidente do FUNPAS, Maria Luísa Montenegro, representante dos inativos, e Eduardo Fredes, assessor técnico, além dos secretários Edgar Franco e Karen Castêncio. Conselheiros, titulares e suplentes também estiveram presentes. Apesar de ser um ato meramente simbólico, para a presidente, a iniciativa do prefeito marca uma nova fase para o FUNPAS. Nós acreditamos que representa um novo tempo para o nosso fundo, para o Conselho Geral do FUNPAS, para os aposentados e pensionistas. É um reconhecimento do Executivo àquelas pessoas que serviram ao município, que foram servidores por muito tempo, que prestaram serviços irrelevantes para a comunidade de Bagé e que hoje estão aposentados. Então, a presença do prefeito neste momento, para nós, ele é histórica. Porque nos últimos anos a gente sabe que o diálogo não foi um diálogo constante. E quando se há capacidade de diálogo, de compreensão de ambos os lados, de unir interesses comuns, nós podemos sim salvar o nosso fundo. Porque o nosso fundo, ele gera um valor muito grande na economia de Bagé. Somos mais de 1.300 aposentados, tem os pensionistas, tem aqueles que recebem direto da prefeitura, que se aposentaram antes da criação dos fundos. Então, a economia de Bagé, para a economia de Bagé, o reconhecimento e o fortalecimento do fundo é muito importante. O prefeito Luiz Fernando Mainardi destacou a importância dos servidores ativos e inativos na economia do município e defendeu uma auditoria nas contas do fundo. Eu entendo que essa diretoria tem a obrigação de tornar público o histórico desde quando foi criado esse fundo de previdência, para que os servidores saibam desta realidade, para que a cidade de Bagé, para que os cidadãos bagenses conheçam, porque na hora que faltar dinheiro para pagar a folha do FUNPAS, se isso acontecer, e eu espero que nunca aconteça, vai pagar a conta à sociedade, através da diminuição dos serviços públicos. Hoje nós já estamos colocando obrigatoriamente em torno aí de, no mínimo, 7 milhões de reais por mês que poderia ser aplicado na cidade. Por quê? Porque nós temos um histórico aí de anos anteriores que não pagavam. E vai, no momento tem que pagar. Então, é um escândalo o que aconteceu, é uma vergonha. E tudo isso escondido da cidade de Bagé, das pessoas, dos vereadores, de todo mundo. Por que esconder esta
triste realidade que estávamos submetendo para proteger o prefeito que não pagava, o governo que não pagava. Uma vergonha. Eu espero que a diretoria prime primeiro pela transparência, segundo pela força de defesa dos seus representados e terceiro que a gente construa um caminho capaz de salvar a Previdência Municipal de uma falência, essa que é a verdade. Apesar das dificuldades históricas, a expectativa em relação ao futuro do fundo é positiva. O que nos anima neste momento, quando nós estamos assumindo o FUNPAS, é esse olhar do nosso prefeito, né, da administração pública municipal com o FUNPAS, no sentido de buscarmos alternativas para que o nosso fundo não caia no processo de falência, e quando um fundo cai no processo de falência, quem assume a responsabilidade é o município. Então o município tem esse compromisso de nos ajudar a buscar formas, né? Nós temos uma dívida histórica, né, que nós estamos nos apropriando dos números. Essa dívida ela iniciou lá na criação dos fundos, onde aqueles aposentados daquela época, por exemplo, em 98, quando foram criados os fundos, não tinham contribuição nenhuma e o fundo seguiu pagando. Nós estamos nos apropriando desde quarta-feira, estamos grudados junto com os servidores do fundo, contador, com o nosso tesoureiro, e já hoje começamos as visitas no sistema bancário, porque nós sabemos que o nosso fundo ele tem valores consideráveis nos bancos, né? E isso para nós é importante manter essa relação institucional com o sistema bancário. Então nós acreditamos nessa capacidade de voltar ao pagamento dos parcelamentos, né? Buscar formas que viabilizem a manutenção do nosso fundo. Eu acho que o fundo ele tem que ser muito bem administrado, tem que ser muito bem cuidado. Por um servidor que entrar hoje na prefeitura, daqui a 30 e poucos anos, é ele o aposentado. Porque o nosso fundo não dá conta só do pagamento dos aposentados e pensionistas, ele é a vida no futuro dos que estão na ativa. Por quê? Porque os servidores que estão na ativa na Câmara, no DAEB, na prefeitura, a sua contribuição previdenciária vem para o nosso fundo. Então é importante, nós pretendemos fazer uma ampla campanha de divulgação no sentido que os servidores da ativa saibam a realidade do nosso fundo. Houveram mudanças com a reforma da Previdência e isso, às vezes, o servidor não se apropriou, não buscou informação. Nós estamos ali no fundo à disposição dos colegas, tanto da ativa quanto dos aposentados, no sentido de auxiliá-los, a orientá-los. A nossa preocupação é garantir o IP Saúde para todos e garantir que a Previdência não corra risco no futuro de sofrer um colapso. Câmara de Vereadores presta homenagem pelos 100 anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Bagé. Um momento de muita emoção e fé. A sessão solene para marcar os 100 anos da instalação da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Bagé foi uma proposição do vereador Rodrigo Ferraz. A gente sabe que a igreja faz um trabalho social muito importante, né? Salva muitas vidas, dá norte para pessoas que perdem o sentido, às vezes da sua própria história, da sua família, e a igreja tem uma contribuição social que deve ser reconhecida sempre. Por isso essa noite vai ser muito especial e tenho certeza que entra para a história aqui da Câmara de Vereadores de Bagé. O integrante do Ancionato, grupo de líderes leigos que auxiliam o pastor na condução espiritual e administrativa da igreja, o Biratã Balim, falou em nome da igreja e ressaltou sobre o trabalho realizado neste centenário da Adventista. Eupídio Jean Bastiani foi o primeiro Adventista em Bagé em 1924. Certamente ele não imaginaria, né, que a aventura dele vindo de Santa Maria para Bagé fosse gerar de alguma forma uma comunidade que estivesse realmente com o espírito cristão e fazer com que a mensagem do Evangelho se tornasse mais prática do que teórica, né? Então a igreja procura, dentro das condições laicas que a gente propõe isso, né? Fazer um trabalho social, um trabalho espiritual, ajudando na conservação, no resgate também de muitas pessoas, na conservação das famílias, mas o resgate de pessoas que muitas vezes estão à margem da sociedade e são invisíveis, e a igreja tem, de alguma forma, um olhar mais cuidadoso e mais cauteloso para essa situação. Além da questão espiritual,
A igreja também cumpre um papel social com sua comunidade e promove campanhas, como no caso do Ministério da Mulher. A igreja tem vários projetos que atende as crianças, atende adolescentes, jovens, as mulheres, os homens, né? E um projeto que nós temos com bastante força aqui em Bagé é o Quebrando o Silêncio, que é um projeto que é feito anualmente e ele visa assim o combate à violência e ao abuso contra crianças, contra adolescentes e também contra os adultos, né? As nossas iniciativas contam com palestras, com conscientização. O nosso grande intuito é mostrar para as famílias que existe uma esperança, né? Que aconteça o que acontecer, né? Que a gente sabe que infelizmente acontece, principalmente dentro dos lares, existe uma esperança. Os integrantes da igreja foram agraciados com placas em agradecimento pelo serviço prestado. E o coral da igreja encheu o plenário da Câmara com hinos e louvores. Aditivo regulariza o contrato do Clube Comercial. Durante décadas, o Clube Comercial foi um dos palcos mais importantes da vida social e cultural de Bagé. Símbolo de uma época, o imóvel hoje está sem qualquer tipo de atividade. Desde 2020, o prédio pertence ao município. O clube, na época que foi negociado com a prefeitura, tinha o prazo de 5 anos para ser pago os valores da negociação, que foram 7 milhões na época. Mas, na realidade, foi pago só 1.900.000. Então, persistia uma dívida de 5 milhões e 100. E aí, então, terminou o prazo de 5 anos e, ao pé da letra, o clube teria que voltar à propriedade do clube, que até hoje a propriedade é do clube, porque quando não for quitado todas as negociações, o clube é do clube, né? Tá. E aí, como tá, mas não era de nosso interesse receber o clube de volta, porque isso aí geraria uma questão jurídica grande, porque teriam que devolver nas mesmas condições que receberam o prédio e tudo. Então aí realmente era uma briga para anos e não se chegaria a nada e cairia o prédio. Mas compromissos de contrapartida previstos em contrato não foram cumpridos, deixando o processo travado. Agora um aditivo busca corrigir essas pendências. Nós abrimos uma negociação com a prefeitura e ficou acordado que eles vão pagar no período da gestão ainda do atual prefeito, do Mainardi, fazendo 2 unidades básicas de saúde, com a construção de 2 unidades básicas, uma no Prado Velho e outra na Vila Brum, tá? Que a nossa intenção sempre foi aplicar esses recursos na área de saúde ou educação. Então ficou bem, as 2 obras ultrapassam em 200, 300 mil o valor da dívida, então achamos que estava compensada esse período que não foi cumprido, né? E estipulamos uma nova cláusula que foi aceita pela prefeitura, que é no prazo máximo de 1 ano ser apresentado um projeto de restauro e de utilização do clube. Então agora vamos torcer que a prefeitura cumpra com tudo estabelecido e aí está bem. O novo acordo, que reconhece como contrapartida obras de saúde, foi testemunhado pelo promotor de justiça Cláudio Rafael Rodrigues. Nós tivemos nesse período aí a parceria do Dr. Rodrigo Duarte, que sempre nos apoiou na elaboração de contratos e tudo, e também a assessoria, vamos dizer assim, e controle do Cláudio Rafael Morozinho, promotor, sou amigo, que desde o primeiro momento nós botamos na mão dele o acompanhamento de todas as tratativas do clube. Então, recentemente chegamos a prefeitura aceitou as nossas condições e aí tivemos a assinatura da coisa entre o comercial e a prefeitura, e o promotor, o Cláudio Morozinho, foi testemunha disso aí, assinou como testemunha
do que tinha sido acordado. Porque eu vi na imprensa assim como se tivesse sido assinado algo entre a Prefeitura e o Ministério Público. E em função disso fui interpelado por muita gente do clube, mas por que o Ministério Público que está assinando em nome do clube? Eu digo, não, isso foi algum erro de divulgação e tudo. Não, o clube é do clube enquanto não for quitada essa dívida aí, E o clube simplesmente está sob responsabilidade da Prefeitura, porque logo depois da negociação, pegou e queriam teve um período eleitoral, e aí queriam fazer que seguisse como local de votação. E aí a nossa comissão, eu, o Rodolfo Moglia e a Doris Vaz, achamos que seria de muita responsabilidade a gente permitir aquilo, e tendo móveis, tendo muitas coisas do clube ali que ficariam expostas sem controle nenhum. Então a alternativa achada foi ficar durante esse período todo sob guarda e responsabilidade da Prefeitura. A Prefeitura ficou como fiel depositária dos bens do clube, né? Algumas melhorias foram feitas com o pagamento da primeira parte do acordo. Do valor que foi pago inicialmente, nós pagamos todas as dívidas do comercial e conseguimos que sobrasse em torno de R$300 mil. Com esses R$300 mil, nós construímos uma sede para a Liga de Combate ao Câncer, pegamos e substituímos as aberturas, que eram de 1939, do José Elta Gomes, do asilo. Fizemos obras de acessibilidade e coisa no Caminho da Luz. Fizemos uma lavanderia lá para Vila Vicentina. O aditivo estabelece o prazo de 1 ano para que o município apresente o projeto de restauro do prédio, que deverá obrigatoriamente manter uma função cultural. No contrato, há uma cláusula que diz que um espaço no clube seja usado para fazer um memorial e preservar parte da história do local. Os documentos da história do clube comercial já foram encaminhados para o arquivo público. O nosso interesse sempre nessa negociação foi a preservação desse patrimônio material e imaterial de Bagé, que era o clube comercial, que o clube em si não tinha condições de dar essa manutenção. A negociação e tudo é obrigatório, nada ser alterado e ser destinado para a área cultural. Isso é uma imposição do contrato de venda, não pode pegar outros rumos, não. Veja a previsão do tempo para os próximos dias. Olá pessoal, vamos conferir a previsão do tempo para Bagé nos próximos dias? No sábado a previsão será de céu nublado. As temperaturas marcam máxima de 17 graus e mínima 8. No domingo as temperaturas variam, com a máxima de 15 graus e mínima 10. A semana será de tempo estável e temperaturas baixas. Na segunda-feira podemos ter chuva durante a maior parte do dia. As temperaturas marcam máxima de 12 graus e mínima 6. Na terça-feira a previsão é de sol com algumas nuvens. As temperaturas marcam máxima de 15 graus e mínima 4. Na quarta-feira as temperaturas marcam máxima de 14 graus e mínima 3. A previsão será de chuva na maior parte do dia. Na quinta-feira a previsão é de céu nublado. As temperaturas marcam máxima de 13 graus e mínima 2. Na sexta-feira, as temperaturas marcam 13 graus e mínima 7. A previsão é de chuva durante o dia. E essa foi a previsão do tempo. Continue nos acompanhando para mais atualizações. Até a próxima! O Câmara Notícias termina aqui. Voltamos semana que vem. Até mais! We'll be right back.